Glória a Deus, aleluia. Fala para o teu irmão do lado, hoje você vai ter uma experiência com Deus. Fala para ele aí, aleluia. Deus vai falar com você hoje. Você crê? Acredita, se você crê, que Deus pode falar com você, usando o pregador para falar com você? Glória a Deus, aleluia. Mais uma vez, é bom estar aqui, igreja. Igreja, Deus ouve a nossa oração, qualquer horário do dia, mas de madrugada é diferente, não é? Quem ora de madrugada aqui? É diferente, não é? E o culto de domingo de manhã também é diferente. Eu não sei explicar, mas estou sentindo algo diferente aqui no culto de manhã. Glória a Deus. Nós tentamos fazer o culto de domingo de manhã lá, mas não deu certo. Estamos à noite. Mas eu estou sentindo algo diferente aqui, igreja. Estou sentindo algo diferente. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas hoje de manhã. Amém? Você crê? Igreja, abre a tua Bíblia. Evangelho de Marcos. Deixa aberto aí. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Eu já preguei essa palavra várias vezes. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 35. Eu estou em Lucas aqui. Igreja, sempre dá um friozinho na barriga. Ao passar dos tempos, a gente vai pegando experiência, né, de ministrar a palavra no púlpito. E você vai pegando experiência. Eu trabalhei na Purina, na Nestlé Purina, 14 anos lá. E tinha um projeto, melhoria contínua. E eu ganhei em primeiro lugar. O meu projeto ganhou em primeiro lugar aqui em Ribeirão Preto, na Nestlé Purina em Ribeirão Preto. Depois nós fomos para São Paulo para disputar quem ganhava, qual era o projeto melhor. Isso seria implantado nas fábricas do mundo inteiro. E o meu ganhou aqui em primeiro lugar aqui em Ribeirão Preto. E nós fomos para São Paulo, lá na Avenida Paulista, o prédio, a matriz lá da Nestlé Purina, daqui do Brasil, e estava todas as Nestlé Purina naquele lugar. Igreja, quando eu cheguei naquele púlpito, um mar de gente, sumia de gente, e cheio de telão, quase a voz não saiu, mas eu pedi para Deus, Deus, me ajuda nesse momento. E graças a Deus, o meu projeto naquela época ficou em quarto lugar. Amém, glória a Deus. Foi uma experiência maravilhosa. E hoje de manhã você vai viver uma experiência maravilhosa com Deus. Eu acredito, igreja. Amém? Você deve perguntar como, pastor? Simples, igreja. Você crê no Evangelho? Você acredita no Evangelho? Quer viver uma experiência com Deus? Simples, vai pregar lá fora. Vai levar a mensagem lá fora. Você vai ver que grandes coisas Deus vai fazer na tua vida. Igreja, a gente tem que aprender uma coisa. Deus não vai vir para pregar para as pessoas lá fora. Aonde as pessoas lá fora começam a ver Deus? Em você. Em você. Você é o representante de Deus aqui na terra, a igreja. Eu e Arlete chegamos na igreja metodista renovada do Parque Ribeirão em 1998. Estamos até hoje lá. Nunca fomos para outra igreja.
Amém? E quando você chega pela primeira vez na igreja, você já começa a ter experiência com Deus. Não é? Quem lembra do Arley? Benção, né? Já partiu e está com o Senhor. Ele começou a cantar aquele louvor, verdadeiros adoradores. Eu nunca chorei como chorei naquele dia, naquela noite. Mas chorei. A graça de Deus invadiu meu coração. E eu comecei a apaixonar por o Senhor Jesus naquela noite. E a primeira vez que eu cheguei na igreja, comecei já a ter experiência com Jesus Cristo, com o Senhor. Ao ponto que era um menino de 10 anos que estava pregando naquela noite. Ele disse assim, olha, você aí. Um rapaz levantou na minha frente e falou, sou eu não, o de trás que era eu. Ele já disse, você vai ser pastor. Eu não entendi nada, igreja. Você vai ser pastor. Amém? E quando você chega na primeira vez na igreja, parece que a minha língua quer falar em espanhol. E quando você chega a primeira vez na igreja, parece que alguém contou a tua vida para o pastor, não é assim? Ou não? Mudou hoje? Eu acho que é a mesma coisa, né? Quando você chega pela primeira vez na igreja, parece que alguém contou sua vida para o pregador, não é? Mas comigo aconteceu diferente. A Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, sempre caía naquele capítulo 51. Deus estava falando comigo sobre o pecado. E a maioria das pregações, quando eu ia na igreja, eu não estava tão firme assim na igreja. Você não pega tão firme assim, você vai um domingo, depois fica 2 sem ir. Mas todas as vezes que eu ia na igreja, o pastor sempre pregava, o salário do pecado é a morte. Sempre essa palavra vinha sobre a minha vida. O salário do pecado é a morte. Eu já estava esperto, falei assim, eu vou abrir a Bíblia aqui no começo, para não cair no capítulo 51. Mas quando eu esqueci, eu abri a Bíblia, caía no capítulo 51, que fala do arrependimento de Davi. Deus começou a falar comigo, já que eu começava a ter uma experiência com Deus aí. Amém? Igreja, eu comecei a participar mais dos cultos. E quando se tinha passado 3 meses, já deu aquela vontade de batizar. E na época era o pastor Ailton. Quem lembra do pastor Ailton? Muita gente lembra aqui do pastor Ailton. Eu cheguei para ele e falei, pastor, eu quero batizar. Ele falou, não, você não pode, porque você bebe e fuma. E realmente eu bebi e fumava. Estava fumando ainda, bebendo. E falei, pastor, mas eu estou com uma vontade. Então para de fumar, para de beber, que eu te batizo. E era uma luta, eu tentava parar de fumar. E não conseguia parar de fumar. Eu falei, eu tive uma ideia. Eu vou mentir para o pastor. Eu vou mentir para ele. Falei, pastor, aí eu parei de fumar, parei de beber, então vamos batizar. Eu lembro que não ficou, entrou outro pastor, o pastor Gouveia. Aí o pastor Ailton falou de mim, e falou que eu queria batizar. Aí abriu um batismo, fui lá e batizei, bebendo e fumando, porque eu tinha mentido. Mas no fundo mesmo, ele sabia que eu não tinha parado de fumar e de beber. Ele falou, eu vou batizar porque ele está falando demais na minha cabeça. Ele está falando demais na minha cabeça, então eu vou batizar ele. Igreja, batizei. Eu comecei a interessar
o pregador, falei assim, eu quero ser igual esse homem aí. Eu já recebi uma profecia que eu seria pastor, eu quero ser igual a ele. E quando a gente chega na igreja, a gente começa a ir em várias igrejas, não é verdade? Conhecer as outras igrejas, porque a gente não tem muito entendimento. Já estava batizado, tudo. E a palavra do salário do pecado falando comigo. Toda vez que eu ia na igreja ali, o salário do pecado é a morte. E abria a Bíblia e caía sempre no Salmo 51. Já era experiência com Deus. Meu primeiro retiro em 1999. Meu primeiro retiro. Adivinha as pregações. Pode falar. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. As pregações. Quando foi na última pregação, não falou sobre o pecado. Eu não lembro, acho que foi o Bispo Pinaldo, ele sempre pregava na última pregação. No último dia do retiro. E falou do amor. Acho que foi do amor, não estou lembrado. Eu falei, E quando eu saí lá fora, o pastor André já faleceu, né? Quem que conheceu o pastor André? Ele já faleceu. Ele estava vendendo umas camisetas. E ele ofereceu, você quer comprar uma camiseta? Fui lá e comprei. Adivinha o que estava escrito na camiseta? Adivinha? Adivinha, pode falar o que estava escrito. Alguém pode falar aí? O salário do pecado é a morte. E fui tendo várias experiências com Deus. E fui tendo várias, até hoje, igreja. Você pode, igreja, ter experiência com Deus, o extraordinário de Deus. O que quer dizer o extraordinário com Deus? Fora do comum, acima do comum. Você pode viver. Mas precisa você dispor a levar as boas novas, as boas notícias para aqueles que estão lá fora e querem ouvir a palavra de Deus. Amém? Esse capítulo 5 fala de 3 tipos de pessoa, igreja. Uma pessoa endemoniada. Lá, começando desde o versículo 1. Depois de pessoas doentes, enfermas. E depois de Jairo ali, que nós acabamos de ler, fala de pessoas desesperadas. Quando você sai lá fora para pregar o evangelho, para levar as boas novas e as boas notícias, você vai encontrar esses 3 tipos de pessoas. É aí que você vai ver o milagre de Deus. Amém? Eu já vi milagres acontecer na minha casa. Em 2008, a Arlete pegou um câncer, ela contou aqui um pouquinho. E foi Salmo 23, né? Difícil. Mas Deus fez a obra, Deus o curou. Eu estava com ela lá no médico. O médico chegou e falou, mas tão nova, já condenada. Olha, a situação dela era tão difícil, igreja. O médico falou para ela assim, olha, se você operar, não tem muita. Mas se ficar também não tem muita chance. Eu falei, Arlete, vamos pegar firme com Deus. Salmo 46. Né? O primeiro versículo ali, Salmo 46, nós começamos a pegar firme com Deus. Eu numa noite de quarta-feira, ela louvando a Deus. E ela estava com um câncer no útero. E ela sentiu uma queimação naquela parte do corpo. E ela cantando louvor, naquele momento, Deus estava curando ela do útero.
Deus estava fazendo um milagre na vida dela. Depois ela voltou no médico. O médico falou assim: que isso? Onde tem câncer aqui? O outro médico: se quiser processar o médico, você pode processar. Mas nós sabíamos que Deus fez um milagre na vida da Arlete. Vale da sombra da morte, né? É difícil a enfermidade, não é fácil, igreja. Ainda mais uma enfermidade de morte, o câncer. Né? Mas Deus, uma experiência tremenda com Deus. Por isso, você tem que estar aqui, louvando, adorando o Senhor. Igreja, a igreja nos salva, mas é um grande reforço, não é? Ela vai te ajudar muito, não é? Ela vai te ajudar muito. Não falte nos cultos. No Salmo 100 fala: celebrai com júbilo. Hoje vai ter o maior evento do Brasil aí, né? O jogo, né? Mas esse aqui é maior, igreja. Esse aqui é maior. Esse aqui é maior. Amém? A igreja nos salva, mas é um grande reforço. Aleluia. Glória a Deus. Continuando o testemunho, igreja. Eu e a Arlete, no nosso ministério, nós estamos vivendo experiência com Deus. O extraordinário de Deus. Quando nós estávamos indo para Goianás, a dona Luzia, onde nós fazemos culto lá na casa dela, eu estava falando com o bispo, falei: bispo, já nós vamos ter que abrir um templo lá. Com o bispo Pinaldo, eu estava falando com ele. E perguntei sobre o NPJ. Ele falou assim: olha, é melhor se você é filial, porque se for tirar de lá, você vai ter muito trabalho. Né? A filial daqui. Da matriz daqui, da sede. E ela falou: olha, não tem como vocês passar em Altinópolis. Eu tenho meu cunhado lá que ele está muito enfermo. Eu falei: né, passamos. Olha só. Quando a igreja leva o evangelho, as boas novas, as boas notícias, Deus faz grandes coisas. E aquele homem, nós chegamos na casa dele, ele chama Chequinho de Pádua. Ele estava numa cadeira de roda, a diabetes o colocou na cadeira de roda, um pé dele estava cortado, ao meio. E quando chegamos lá, olhamos para aquele homem estava tão pálido, tão branco. Eu comecei a conversar com a sua filha, falei: olha, faz muito tempo que ele não está comendo, eu creio que ele está em depressão, por isso que ele está nessa cadeira de roda. Aí eu falei para a filha dela: nós vamos orar. A marmita dele chegava, ele não comia, só dava uma mexidinha lá. E nós começamos a orar e profetizar a palavra de Deus. A Arlete falou para ele: ó, daqui 15 dias nós vamos em 15 dias lá, cada 15 dias lá em Goianás. A Arlete falou para ele assim: olha, daqui 15 dias, você vai estar comendo. Daqui 15 dias, nós chegamos lá, a marmita estava amassada. Ele já estava comendo. Ele está com muita ferida nas pernas. E a Arlete falou só: daqui 15 dias, essas feridas já estão secas. Daqui 15 dias nós chegamos lá, as feridas estavam secas. E vai indo, igreja. Quando nós voltamos lá, a Arlete falou para ele: olha, você não vai estar mais aqui nessa cadeira de roda. Daqui 15 dias nós voltamos, ele não estava mais na cadeira de roda, ele já estava andando. Ele estava andando. Quer ter experiência com Deus? Vai pregar para aquelas pessoas lá fora.
Vai levar o evangelho para ele, igreja. Você vai encontrar esses 3 tipos de pessoas que nós acabamos de falar aqui. Pessoas desesperadas, pessoas doentes, demoniadas. Mas Deus vai te usar tremendamente ali. Você, quando entra numa casa e compara com uma situação dessa, Deus vai te usar tremendamente ali. Você vai ver o poder de Deus. Você vai ver o poder de Deus ali. Falei, quando nós vimos aquele milagre de Deus, eu falei, nossa, Chiquinho, você está bem. Não, eu quero contar mais, eu estou dirigindo. Só tem uma coisa que me deixou triste. O enfermeiro perdeu o emprego, que cuidava dele. Mas amém. Igreja, quando você vai para a internet lá, ver as pregações, eles falam sobre avivamento, não é? Que o Brasil vai ter um grande avivamento, que as pessoas vão se converter em massa, não é? Você vê muita pregação assim. Não, o Brasil vai ter um avivamento, as portas da igreja vão estar abertas, as pessoas vão entrar e as pessoas vão converter. Você pode promover o avivamento. Não precisa ficar esperando esse avivamento em massa, igreja. Você pode sair lá fora. Para mim, o que é o avivamento? O avivamento para mim é quando você leva as boas novas, as boas notícias, e a graça de Deus invade o coração do homem e da mulher, ele se apaixona tremendamente por Senhor Jesus Cristo. Avivamento para mim é isso. E lá em Goianás, igreja, está acontecendo coisas maravilhosas. Eu estava falando para a Arlete, nós vai ter problema com o espiritismo aqui. Porque as pessoas do espiritismo estão saindo do espiritismo para o cristianismo. Você pode, igreja. Não tenha medo. Vai. E falando um pouquinho de mim, quando eu vi aquele homem pregando em cima do púlpito, eu falei, eu quero ser igual a ele. Mas eu ouvi uma outra pregação, você precisa ir lá e fazer o seminário. Aí eu vim fazer o seminário, acho que no ano de 2000, né? Está o professor Flávio ali, né? Quanto tempo, hein, pastor? A Verônica, né? A Verônica eu nunca vi, mas ser diretora e aluna ao mesmo tempo, não é? Ela era diretora e aluna também, né? E eu fui fazer o seminário. Antes disso, igreja, eu vim aqui na sede ver um culto, a irmã estava vendendo uma apostila, aquela apostila grossa. E ela falou assim, olha, aqui é tanto essa apostila. E a pregação foi sobre estudo bíblico. Eu falei, eu vou começar a dar estudo bíblico nas casas. Não tinha muito conhecimento da palavra de Deus. Aí eu comprei uma apostila daquela. Sabe o que eu fazia, igreja? Eu abria numa lição, eu copiava para gravar. Eu pegava aquelas folhas de papel ao maço e copiava. Ia nas casas. E orava para Deus, Deus, abre uma casa. E Deus abria, igreja. Faça isso. Fala para Deus abrir uma casa, para você ir lá. Nós temos que voltar a usar aquela apostila de novo. Nós deixamos deixou ela de lado. O bispo Pinaldo, ele estava falando de evangelizar. Quando ele perguntou de líderes aqui, numa reunião de líderes, ele perguntou, quem tem um papelzinho, quem tem um folheto? Ninguém tinha, só ele. Nós temos que voltar a dar estudo. Pegar aquela apostila e fazer. Igreja, no começo do meu ministério, eu entrei numa casa, o estudo começava meia-noite. Meia-noite, estou falando sério, igreja. Eles trabalhavam, aquela família,
Eles chegavam meia-noite, né, começava o estudo. Aí eu orava baixinho para não atrapalhar. Eu começava a dar estudo ali naquela casa. Uma alegria, uma felicidade. E era a mãe e 2 filhos. O mais velho e a mãe ficava ouvindo. O mais novo passava direto, cara fechada. Mas um dia eu descobri que ele ficava lá no quarto ouvindo. Ele ficava ouvindo a palavra de Deus. E passado um bom tempo, chegou uma carta na minha casa. E esse menino mais novo mandou uma carta agradecendo: hoje eu sou pastor da Assembleia de Deus aqui em São Paulo. Agora eu faço uma pergunta, igreja: quantos pastor Paulo está aí fora? Quantas pastora Alana está aí fora? Quanto bispo está aí fora? O bispo Edo está aí fora? Pastora Verônica? E nós aqui parados. Você deve estar perguntando por que não acontece mais milagre? Porque já aconteceu na tua vida. Deus quer que aconteça milagre naqueles que não conhecem ainda. Quando você trazer aquele povo para cá, você vai ver milagre aqui dentro. Já aconteceu o milagre na tua vida? Aleluia. Igreja, nós fomos visitar uma espírita. O nome dela é Maísa. Lá em Goianésia, nós entramos na casa dela lá. Interessante que Deus é bom demais. Eu não esperava que eu ia fazer aquela visita, mas o Espírito Santo é bom demais. Ele começa a colocar os versículos bíblicos, os capítulos na tua boca para falar com a espírita. Você não precisa se preocupar. Começa a colocar. E eu comecei a falar os Bíblia, aquilo começou a tocar tão profunda. Gente, a graça de Deus é tremenda. A graça de Deus é maravilhosa, igreja. Aquilo invadiu o coração dela, ela começou a chorar. E ela pediu, falou: pastor, ora por mim. Agora vocês imaginam o que aconteceu, né? Um espírito, o que acontece? Demônio. Ela endemoniou. Depois eu fiquei sabendo, igreja, não para mim ser grande, gloriar, não é isso. Mas pastor nenhum conseguia expulsar o demônio dela. Ao ponto, quando ela manifestava, ela corria para o meio do mato e ficava um dia lá no meio do mato. Olha como a coisa era brava. Mas naquele dia, em nome de Jesus, ela foi liberta. Por isso que eu estou falando que nós vamos ter problemas com o espiritismo lá. Eu falei: Arlete, nós temos que entrar em oração, esse povo vai enguiçar conosco aqui. Porque ela está indo nas casas e pregando, falando da experiência dela. E aquelas pessoas estão indo para a igreja. Um mês que eu preguei para ela. E ela está saindo nas casas. Ela está falando do testemunho dela. Aquilo que aconteceu com ela. Avivamento é isso, igreja. Você não precisa esperar um avivamento em massa. E você não precisa ser pastor, diácono. Eu não era diácono, não era pastor, mas eu peguei aquela apostila e fui dar estudo. Deus já tinha uma promessa na minha vida, um plano na minha vida. Faça isso, igreja. Faça isso, Deus fará grandes coisas na tua vida. O extraordinário de Deus na tua vida, fora do comum, acima do comum. Faça isso. Amém? Toma essa decisão. Sabe, eu estava orando para a igreja. Falei: Senhor, começa a fazer de novo o que o Senhor fez lá no comecinho da Metodista Renovada. Eu estou orando assim, igreja. Faça de novo, Senhor. Começa a fazer de novo. E Deus está, eu creio que Deus está começando. Ao ponto que o bispo Binaldo, ele fez uma reunião aqui, ele começou a falar sobre isso. Falei: olha, Deus está ouvindo a oração. Até ele falou que teve uma visão, que ele estava orando, ele viu uma bola de fogo, literalmente. Falei: olha aí, Deus está fazendo. Deus está ouvindo a nossa oração. É isso, igreja. Disponha. Amém.
Olha só, vamos ler aqui. Marcos capítulo 5, versículo 35. Marcos capítulo 5, versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa da chefe da sinagoga, a quem dissera: a tua filha já morreu, por que ainda incomoda o mestre? Amém? Igreja, aquela conversa de Jesus com a mulher do fluxo de sangue, eu creio que Jairo, ele ficou apavorado. A filha dele estava morrendo. Eu quero chamar a atenção. A esperança de Jairo naquele momento era Jesus Cristo, não era? Quando você lê o texto aqui. Mas quando chegaram aqueles homens da casa dele, falou: olha, a sua filha não incomoda mais o mestre. A tua filha já morreu. Cadê a esperança, igreja? Quando está internada lá no hospital, lá, você sabe que é só um milagre de Deus. Você tem a esperança, não tem? Que ela vai ser curada. Você tem essa esperança no teu coração. Não é? Eu creio, naquele momento, a esperança do coração de Jairo acabou. Porque a filha dele morreu. Ele não tinha mais esperança. Mas olha aqui, Jesus disse no 36. Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tema, crê somente. Quando Jesus disse essas palavras, ele começou a ter esperança no coração dele. Porque ele estava falando com o dono do milagre. Com o Senhor do milagre. Amém? Igreja, eu aprendo uma lição tremenda aqui nesse versículo 35. Deus faz, olha a lição que nós aprendemos. Deus faz milagre aonde não há esperança. Deus também faz milagre nas nossas vidas, também onde não há esperança. Quando a esperança acabou do teu coração, Deus faz o milagre. Amém? Igreja, talvez você está perguntando aí, fala: pastor, como é que eu posso levar a palavra de Deus se eu estou doente? Estou passando uma situação que eu vou te falar. Deus faz milagre, igreja. Amém? Você está passando por uma situação desesperada, ou por enfermidade, ou na sua família. Eu te faço um pedido. Vem aqui na frente que nós vamos orar. Igreja, eu quero contar um testemunho. Na nossa igreja teve um pastor português chamado Elder. Acho que é Elder, né? Ou é Éder? Quem lembra? É Éder ou Elder? Quem lembra? Elder, né? A irmã lembra, né? Acho que era pastor Elder. E num retiro, a mulher dele estava pregando. E ela estava falando sobre pecado. E eu fazia algo, já estava bem firme na palavra de Deus, mas tinha algo que eu fazia que não agradava a Deus. Não é adultério não, viu, igreja? Mas eu sabia que aquilo não agradava a Deus. E ela fez um apelo, ela falou assim: olha, você que está fazendo algo que não agrada a Deus, vem aqui na frente. Eu e o pastor Joaquim fomos primeiro. Estava lá. Fomos lá na frente. Eu achei que só estava na 2. Quando eu olho para trás, já tinha mais de 50 pessoas atrás de nós. Quem lembra dessa pregação? Da mulher dele pregando. Igreja, ali eu tive uma experiência tremenda com Deus. Chorei tanto. E nunca mais fiz aquele erro.
Se você está precisando de Deus, vem aqui na frente, que nós vamos orar. Eu quero chamar o louvor. Nós temos 15 minutos. Vem aqui na frente, se você quiser vir na frente uma oração. Fala, pastor, eu preciso de uma oração. Eu preciso de uma oração. Nós vamos orar para você. E eu creio na cura. Nós oramos lá numa menina de 11 anos, ela estava com problema. Uma criança, eu não sei, essa parte da mulher, ela estava perdendo muito sangue. Não sei se uma criança de 11 anos menstrua, não sei como explicar isso. Mas ela estava com esse problema. E nós oramos, ela foi curada, igreja. Ela foi curada. E se você tiver com algum problema, falou assim, eu não estou conseguindo, você está precisando de uma oração. Quando você vem aqui na frente, você realmente está precisando de Deus. Se tiver alguém, se não tiver, né, vamos cantar um louvor e vamos passar para o bispo, amém? Se a igreja estiver abençoada, mas tome posse dessa palavra, igreja. Não vamos esperar esse avivamento em massa, não. Vai pregar. Leva a mensagem. Você vai ver o extraordinário de Deus. Amém? Ninguém? Ninguém? Se você quiser uma oração, né? Pode vir aqui na frente. Aleluia. Amém. Vamos ficar de pé, igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez, obrigado, pastor Paulo, pastor Alete, todo o grupo de louvor que vieram nos abençoar. Glória a Deus. Erga tua mão para o céu. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Vá em paz, em nome de Jesus.